Olá, começa agora o resumo da 7ª sessão ordinária que aconteceu na Câmara de Jacareí no dia 20 de março de 2019. Aqui ao meu lado tem o jornalista Márcio Martinelli, que vai comentar comigo como foi essa sessão ordinária do dia 20. Antes disso, nós vamos ver os trabalhos dos vereadores nesta sessão ordinária. Foram 11 pedidos de informação, 9 requerimentos, 10 moções e 55 indicações, além dos 2 projetos apresentados pelos parlamentares. Eu lembro a vocês que vocês podem acompanhar o trabalho dos vereadores pelo site da Câmara de Jacareí, que está aí no seu vídeo, jacareí.sp.leg.br, e também acompanhar os discursos e os debates dos projetos no canal do YouTube da TV Câmara Jacareí, youtube.com.br/TV Câmara Jacareí. Vamos então começar sobre o primeiro projeto, Márcio, que foi do vereador Aderbal Sodré, do PSDB, que era sobre o encaminhamento facultativo de acidentados, é isso mesmo? Exatamente, Rodrigo. Este projeto ele já havia estado aqui no plenário em 2018, em agosto de 2018, ele foi arquivado por motivos de inconstitucionalidade e agora o vereador consegue o desarquivamento com algumas assinaturas aqui do plenário e trouxe de volta para votação. De uma maneira geral, é bom a gente entender como que acontece o serviço do SAMU primeiramente, né? Então, se a pessoa ocorre um acidente com ela na rua, o SAMU vai até ela, leva primeiramente até a Santa Casa. Lá na Santa Casa, eles fazem a questão da regulação, que chama, né, o setor de regulação. Se essa pessoa tiver convênio, a Santa Casa faz o serviço e depois cobra a fatura do convênio. Ou então o próprio convênio pode ir buscar esse paciente dependendo do caso. Mas no geral, primeiramente acontece dessa forma, ou seja, o acidentado obrigatoriamente tem que passar pela Santa Casa de Misericórdia de Jacareí. Este projeto vem no sentido de mudar essa lógica, vem no sentido de chegar o SAMU, recolher o acidentado e, caso o acidentado já possua o convênio, levar diretamente a um hospital particular, um hospital em que o acidentado possui esse convênio. É bom a gente relembrar algumas situações em que os vereadores colocaram. Lembrando que o projeto foi aprovado por unanimidade, então aguarda a sanção do prefeito para a sanção ou veto do prefeito para que possa ser colocado em prática. É importante que a gente saiba de algumas situações. Primeiro é justamente a inconstitucionalidade do projeto, né? O setor jurídico aqui da Câmara Municipal já alertou que este projeto deveria ter vindo da Prefeitura, deveria ser feito pelo prefeito Isaías José de Santana e não pelos vereadores da Câmara Municipal, porque tratar de concessões e de serviços públicos é uma exclusividade, uma iniciativa do Executivo Municipal, ou seja, o prefeito quem deve fazer projetos desta natureza. Entretanto, foi o vereador Aderbal Sodré, os próprios vereadores não demonstraram estar incomodados com essa situação, possivelmente porque já existe algum alinhamento com o próprio prefeito, né, e o prefeito pode ter já dado o aval para que a própria Câmara possa fazer esse projeto e assim sancionar. Essa questão da inconstitucionalidade para os vereadores não pareceu algo assim que pudesse travar o projeto. Senão o prefeito poderia vetar depois, né, porque vai considerar inconstitucional, como você mesmo disse, o jurídico considerou, mas teve essa conversa ainda. Acredito que deve ter sido essa conversa, até porque o Aderbal Sodré é do partido que é alinhado ao prefeito. Então, como eu disse, essa parte da inconstitucionalidade pareceu que ficou um pouco mais de lado e os vereadores levaram mais em conta o mérito da situação, que é como que a cidade de Jacareí vai se beneficiar com isso. Mas existiram outras questões que vale a pena a gente ressaltar, principalmente a colocada pelo Dr. Rodrigo Salomão, que afirmou da seguinte forma: primeiro, que os hospitais particulares em Jacareí, praticamente nenhum deles possui estrutura técnica para atender emergências cotidianas. Então, uma coisa é a Santa Casa, que possui plantonistas, clínicos gerais e outros médicos de diversas especialidades. Já os hospitais particulares possuem algumas especialidades. Então, se a pessoa acontece um acidente em relação ao coração, né, no meio da rua, e ela é levado para o seu hospital de convênio, chega no hospital de convênio, você tem um neurocirurgião, não adianta de nada, você precisa ter alguém preparado para atender aquela emergência e, de acordo com o vereador Rodrigo Salomão, não é o caso de Jacareí, como não é o caso da maioria das cidades também. São poucos hospitais particulares que têm toda uma estrutura para atender, assim como tem uma Santa Casa, um hospital municipal de São José,
por exemplo. Esse é o primeiro impedimento, um dos primeiros problemas que vai acontecer e que, segundo ele, a iniciativa privada vai ter que correr atrás em relação a isso. A outra é a própria questão da Santa Casa. A Santa Casa ela vai perder receita com a aprovação deste projeto, no sentido de que a Santa Casa possui convênios com os convênios. Então, a Santa Casa tem convênio com a Sul América, tem convênio com São Francisco, enfim. E quando realiza serviços de saúde para pacientes que possuem esses convênios, então ela recebe dos convênios. Os convênios pagam para a Santa Casa. Exatamente, os convênios pagam para a Santa Casa. De acordo com o vereador Rodrigo, ele não sabe exatamente a quantia, mas ele deu uma questão aproximada assim, de R$100 mil por mês. Então vai ser uma perda de receita da Santa Casa e que a Prefeitura, a Santa Casa e todos os órgãos relacionados vão ter que se adequar a essa nova realidade, caso o projeto seja sancionado e comece a funcionar adequadamente. Talvez o prefeito ele queira, antes de sancionar o projeto, conversar com a direção da Santa Casa para ver a opinião deles, para depois tomar a decisão de ou sancionar no boletim oficial ou então vetar explicando essas adequações que o vereador Rodrigo disse. Perfeitamente, vai ter que ser uma questão de planejamento. E aí vale também o que foi ressaltado pela vereadora doutora Márcia, que também é médica. Ela deixou bastante claro que existe uma questão de logística ali, que precisa também ser bem trabalhado pelo setor da saúde, pelo SAMU, antes mesmo de ser colocado em prática. Primeiramente, muito em relação a esse médico regulador. O que é o médico regulador? É aquele que o próprio SAMU já tem, né? Às vezes tem que ser médico, às vezes nem é sempre médico, mas ele tem que ser. Então ele atende o acidentado e lá ele já verifica se o hospital tem condições de atender aquela situação, aquele trauma ou aquele acidente cardiovascular, enfim, o que foi. Então do próprio SAMU ele já vai fazer essa parte técnica e ela esclareceu a preocupação em não permitir, em permitir que o acidentado escolha. Porque daí pode causar um problema. De repente, o acidentado não está em condições de fazer essa escolha e nem mesmo os familiares estão em condições de fazer essa escolha naquele momento. Então, ela ressaltou bastante essa parte técnica, tem que ser técnico. O médico regulador, quem tem que ressaltar para onde aquele paciente deve ir, para que depois possa se verificar se o hospital tem condições de atender aquela situação. Outra questão que ela bateu no ponto, bastante importante também, é em relação a transformar o SAMU num táxi particular. Ela tem esse receio, que também vai ter que ser muito bem planejado antes de ser colocado em prática. Ou seja, o SAMU ele é especificamente para questões de emergência, mas também tem aqueles que é para questão de baixa complexidade, que ele vai até a casa, até a residência das pessoas, inclusive. Neste caso, quando acontece um acidente dentro da residência, a pessoa liga para este tipo de SAMU, de baixa complexidade, e por telefone, o hospital tem uma espécie de triagem, para verificar qual é a gravidade desse acidente, porque às vezes nem necessita de um SAMU ir até lá, mas existe essa triagem. E agora, com essa possibilidade do SAMU levar até um hospital particular, ela teme que exista essa forma, que o SAMU se transforme numa espécie de táxi, para que leve o munícipe não para a Santa Casa, mas sim para o hospital particular, o que pode prejudicar o serviço público. Lembrando que esse projeto então, foi aprovado pelos 12 vereadores que votam, mas ele não está valendo ainda porque é esperada a sanção do prefeito Isaías. Exatamente, tem um tempo aí. Tem um tempo de sanção do prefeito. Caso esse projeto seja aprovado no boletim oficial, aí ele começa a valer, aí com adaptações ou não, vai depender da discussão do corpo da Santa Casa, enfim, do SAMU. Exatamente, tem mais uma última questão que também fala um pouco a respeito dessa questão, que é em relação ao CONSAVAP, Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto do Vale do Paraíba. É justamente o consórcio que abrange 8 cidades aqui na região e que é responsável por fazer a gestão do SAMU aqui da região. Então, Jacareí, São José, Taubaté, Santa Branca, enfim, 8 cidades aqui da região fazem parte desse consórcio intermunicipal. E, de acordo com o setor jurídico também, há necessidade de, primeiramente, que haja uma Assembleia Geral com esse consórcio para que ele autorize essa situação. Eu estive conversando com a assessoria do vereador e a assessoria me afirmou que já existe um diálogo bastante avançado com este consórcio. Então é como se ele já tivesse dito, ok, se vocês... O Aderbal disse que até visitou lá a sede desse... E a Jacareí, inclusive, paga
cerca, se eu não me engano, 400, os vereadores citaram até um valor de aproximadamente R$400 mil por mês para esse consórcio, para que o serviço do SAMU possa acontecer. Mas é bom que a gente lembre, existe também esse órgão que não é municipal, é intermunicipal e que precisa estar de acordo com essa mudança desse projeto de lei. Então, a gente está sempre aí verificando quem são os agentes responsáveis por essa alteração. Mas, enfim, projeto aprovado, vamos ver agora se o prefeito sanciona. E se ele sancionar, vamos verificar como que vai ocorrer essa mudança. Se o SAMU vai conseguir fazer esse encaminhamento para o hospital particular, se no final das contas vai acabar levando para a Santa Casa, até porque aqui em Jacareí a Santa Casa é o único local público que tem infraestrutura para atender vários tipos de traumas, vários tipos de problemas, então pode ser que não mude muita coisa também, mas o importante é que o projeto vem dar a liberdade do acidentado escolher para onde ele quer seguir, caso o médico regulador concorde com a situação. Tudo vai depender de ainda muita conversa, ainda muito pano para a manga desse projeto. E outro projeto da vereadora Sônia Patos da Amizade, do PSB, que era sobre o atendimento preferencial em órgãos públicos e instituições financeiras de Jacareí e que suplementa uma lei federal do ano 2000, é isso? Exatamente, é um projeto bastante simples, aprovado por unanimidade, Rodrigo. Ela vem no sentido de ajudar, de pegar um cuidado com essas pessoas que têm neoplasia maligna, ou seja, câncer, e que estão em tratamento de quimioterapia e radioterapia. Então, ela citou um exemplo que ela conheceu, entre outros também, das pessoas que têm essa fragilidade, que estão fracas devido a esse tratamento, elas têm uma preferencial, assim como os idosos, assim como as gestantes, os lactantes. Então, ela acrescenta essa situação de prioridade para este grupo de pessoas e no projeto ela acrescenta também a placa que deve ser colocada em órgãos públicos e instituições financeiras da cidade. Essas duas categorias vão ser as que vão precisar se readequar nesse sentido de pessoas com câncer em tratamento de quimioterapia e radioterapia. Então terá uma placa lá escrito que essas pessoas têm prioridade na fila em relação a esse grupo mesmo. E para a gente encerrar, teve uma participação na Tribuna Livre, que foi o José Maria Sarto, que ele é da Associação dos Moradores do Porto Velho, né? Exatamente, e ele foi bastante objetivo na sua demanda, conversou com os vereadores, pediu a ajuda deles em relação principalmente à mobilidade e infraestrutura em estradas não pavimentadas lá do Porto Velho. Rodrigo. Muito obrigado, Márcio, pela sua participação. Então fica por aqui o resumo da 7ª sessão ordinária que aconteceu na Câmara de Jacareí no dia 20 de março de 2019. Continue assistindo à programação da TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.